Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, retornando, ao nosso costume, às aulas, depois de uma semana de folga, uma semana de descanso aí para vocês. E para quem assistiu, espero que vocês tenham curtido a semana passada aí, que os professores aprontaram, brincaram. Espero que vocês tenham gostado. E para quem vai participar no chat aqui, vai acompanhar vocês, para a gente ir desse retorno aí ao professor Osmar, né, Osmar? Põe aqui pelo Centro de Mídias. É verdade, vou acompanhar o chat aqui, as interações, os comentários, as respostas que vocês mandam. Espero que sempre coerentes, sempre do princípio da boa educação. Escreve o nome da sua escola, o lugar de onde você está interagindo, conversando com a gente. A semana passada foi legal mesmo, Jonas. Isso aí, teve professor que dançou, né, Osmar? É esse que vos fala, inclusive, mas estava muito travado. Teve aluno aí que falou que você estava um pouquinho travado lá na dança, mas... Depois vamos tentar marcar uma próxima aí para ver se você aprendeu, né? Eu vou treinar. Vamos lá. Pode ser? Vamos. Então, beleza. Então, para a aula de hoje, nós vamos aí continuar uma... Basicamente, nós estávamos continuando, vai ser uma habilidade nova. Essa habilidade nova vocês vão rever muitas vezes em outras séries, principalmente, A ideia de hoje, o contexto de hoje, é apresentar, talvez a primeira vez que vocês vão enxergar isso, mas uma forma de vocês verem a relação de fração. Então, nós vimos trabalhando bastante a fração, Falamos muito sobre a fração, relembrando lá que vocês já tinham montado sobre a fração e etc. E hoje nós vamos trazer um conteúdo, uma habilidade aí para vocês, que é relacionado ao que a gente chama de proporcionalidade. Vai aparecer na telinha para vocês a habilidade, que é a seguinte, ó. Então, é a habilidade 17 do 7º ano. Então, a EF07MA 17. Então, qual que é essa habilidade? Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa. Nós vamos explicar isso ao longo dessa semana. Entre duas grandezas, utilizando a sentença algébrica para expressar a relação entre elas. O objeto aí de conhecimento, é problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar, as grandezas. Tudo que você pode medir, tudo que você consegue colocar um número ali, é uma grandeza. Por exemplo, Osmar, o tempo é uma grandeza. Eu consigo cronometrar o tempo, não é? Consigo cronometrar, consigo medir, consigo mensurar o tempo, é verdade. Inclusive, nós temos aqui, Temos um cronômetro aqui que é verdade, que é medindo o tempo da nossa aula. Que é o nosso terror aqui. Jonas, o pessoal da produção, o pessoal aqui no chat está falando que o microfone do Jonas está baixo. O microfone está baixo aqui? Não. Segundo eles. Tá, eles vão arrumar lá. Beleza. É isso aí, gente, tá bom? Beleza? Então, tudo que pode ser mensurado, essa grandeza aí, vocês têm no contexto. Então, o que nós podemos ver, o que nós vamos elencar aí durante essa aula? Vocês vão ver as grandezas no caso de uma proporção. O que mais vocês vão ver, o que mais nós temos, é uma proporção que a gente chama de direta. Nós vamos explicar isso amanhã, mas para a aula de hoje é muito interessante vocês pensarem na proporção. Então, por exemplo, eu tenho, um determinado objeto, alguma coisa, e eu quero ampliar ele. Lembra? Se eu ampliar ele e multiplicar por 2, eu estou ampliando numa proporção. Então, essa proporção, ele tem que ser uma constante, ali ele vai acontecer. Então, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês de proporção, só que agora relacionado a uma fração. Então, na telinha de vocês vai aparecer o seguinte. É definida, como proporção a igualdade entre duas razões. Então, razão era a fração, Então, quando eu igualo essas duas frações, eu tenho uma proporção. Então, dizemos que os números que formam as razões, na ordem dada, são proporcionais. Eu vou até depois falar uma coisa que geralmente o professor de matemática utiliza, que é o está para, Osmar? Sim, a gente verdade. Usa muito essa relação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Continuando, pode colocar na telinha para eles, diretor? Que é assim, dada a proporção A sobre B é igual a C sobre D, como B e D diferente por 0, por que tem que ser diferente? Porque eu não posso dividir por 0. Por isso que os dois têm que ser diferentes de 0. Podemos dizer que A está para B,
assim como C está para D. Essa proporção, né, nós usamos muito, Osmar, né? Essa relação de está para, a gente usa bastante, né? Então, o que eu posso dizer? Eu estou usando letras aí para simbolizar os números. Mas vamos pensar assim, ó, está para. Então, eu tenho um número, no caso aqui eu estou colocando uma letra para representar esse número. Então, eu tenho A está para B, como C está para D. O que eu estou fazendo? O está para é o símbolo da divisão, aí no caso é a razão. Então, A está para B, assim como, quer dizer que é igual. Sim. Então, assim como C está para D. Olha que relação. Eu posso fazer de uma outra forma? Posso. Então, vamos fazer um número para a gente tentar elencar isso, né? Então, por exemplo, 1 sobre 3 e 20 sobre 60, que é o exemplo que eu coloquei ali. Então, o 1 está para 3, essa relação, né? Sim. 1 está para 3, assim como o 20 está para 60. Eu só posso dizer porque existe proporcionalidade ali, né, Osmar? É verdade, Jonas. É mais uma representação de divisão, né? Na questão da proporcionalidade, essa leitura é um pouquinho diferente, mas na prática é a mesma coisa, né? Isso mesmo. Então, essa relação aí que vocês estão vendo, do está para, só vai existir se existir a proporcionalidade. Nós vamos ver aí uma ideia de proporcionalidade, mas primeiro eu vou definir algumas características, que eu quero que vocês, por favor, anotem no caderno, que é muito importante. Vocês vão rever isso muitas vezes, até de uma outra forma, se vocês já não viram. Pode pôr o diretor na telinha para eles, que eu tenho a seguinte definição. Então eu tenho lá os termos A e D, nós chamamos essa parte dessas duas frações, nós chamamos de extremos. É como se eles estivessem na ponta. E os outros dois que estão em azul ali, que vocês estão vendo, nós chamamos de meios. Então, nós temos nomenclaturas para cada posição de número. Então, por exemplo, 1 sobre 3, 20 sobre 60, eu posso dizer que 1 e 60 são extremos, 3 e 20 são meios. Vamos tentar reescrever isso, vou até apagar tudo aqui, para a gente tentar reescrever isso da seguinte forma. Então, o A e o D aqui, ó, são os extremos. Então, esses dois aí que eu acabei de escrever são os extremos aí, ó. São os dois que estão na ponta, digamos assim, né? São os extremos. E o que é meio? O meio são esses dois aqui, ó. Então, extremos e esses dois aqui, ó, são os meios. Vamos tentar, então, ver na fração como nós vimos ali anteriormente. 1 sobre 3 tem que ser igual a 20 sobre 30. Nós já vimos frações equivalentes, né? Então eu posso afirmar que essa afirmação é verdadeira. Então o que eu tenho ali, né, no caso? 20 sobre 60, desculpa, tá? Aqui é 60, foi mal. Então aqui é 60. Então, 1 sobre 3 e 20 sobre 60. Quem é extremo? Extremo é 1, extremo é 60. Então, 1 e 60 aqui são os meus extremos. Quem que sobra é meio, né, Osmar? Sim. Então, 3 e 20 aqui, ó. 3 e 20 aqui vão ser os meios. Então, essa ideia de extremos e meios, nós vamos precisar muito para as próximas definições. O que eu preciso que vocês localizem? Anotem no caderno o que é extremo, o que é meio. Se for possível, até anotem aí de uma cor diferente, né, Osmar? Para eles poderem identificar, é muito importante isso, né? É verdade, bastante. Então vamos tentar aí uma atividade. Como é a primeira aí, eu vou dar até um tempinho maior do que as demais. Então, vai aparecer na telinha, pode até colocar, diretor, na telinha para eles, que é a primeira atividade e eu vou pedir o seguinte. No item 1, eu quero saber quem são os extremos. Então, dadas as proporções, identifique os extremos. No item 2, eu quero saber então quem são os meios. Então escreva lá no chat. 1, quais são os dois números que são extremos. E no item 2, quais são os dois números que são os meios. A gente já retorna
3 minutinhos para vocês. Bom trabalho. Retornando, Jonas, com as interações dos nossos alunos aqui, também participação dos professores da rede estadual, lá da Escola Estadual Maestro Antônio Mármora Filho, lá em Mogi das Cruzes, professora Lícia, falando que nossa aula é legal. Obrigado, Lícia. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que ela falou que é legal. Tem as críticas também, tá? Vamos deixar bem claro. Professora Patrícia Helena aqui, obrigado, Patrícia, a gente faz o que pode, tá ok? Respostas dos nossos alunos. A Isamara mandou 44,63 como os extremos, Jonas. Tá? E os meios, 7,40 lá na B, na 2. Na 2, né? Na 2, tudo bem? Pessoal, a Stephanie também, tá tranquilo aqui, o pessoal mandando só essas respostas, viu, Jonas? 99% aqui das respostas. A Emily falou que queria que você explicasse um pouquinho. De novo, o professor vai fazer isso na hora da resolução, ok? Ana Vitória, o Vitor, enfim, todos mandando a 44,63, lá na 2, 7,40, Jonas. Beleza, é isso aí. Então, como a maioria entendeu essa questão, para você que não entendeu, vamos devagar aí com calma. O que eu estou classificando? Então, tem uma fração equivalente, lembra? Tem uma fração equivalente, que é o que está aparecendo aí na telinha para vocês, e dessa fração equivalente, eu tenho que achar o que a gente chama de extremos e o que a gente chama de meios. Não é porque eu não pedi que ele não tem, tá? Então, por exemplo, na 1 eu tenho também o meio, eu tenho os extremos, eu tenho os dois. Mas eu só pedi, no caso, os extremos. Então, na primeira, os extremos, que está em azul para vocês, espero que vocês consigam enxergar, é o 44 e o 63. Então, esses são
os extremos. Logo, 21 e 132 são meios. E na segunda, quem são os meios? O 7 e o 40. Quem são os extremos seriam o 5 e o 56. Vamos tentar reescrever isso para a gente ver se a gente consegue localizar aí. Então eu vou ter o seguinte ali na fração primeiro. Na primeira, 44 sobre 21 tem que ser igual a 132 sobre 63. Beleza, eu quero extremos. Então, vou tentar localizar aí com vocês. A fração da esquerda superior. Então, esquerda superior é o 44. Então, começo lá por ele. Aí, na direita inferior, 63. Tentei falar assim desse jeito para facilitar, mas os extremos, então, são esses dois aqui, né? Esses dois modelinhos aqui, o 44 e o 63. Vamos tentar enxergar na segunda fração, na segunda equivalência. O 5 sobre 7, ele tem que ser igual a 40 sobre 56. Beleza. Quem são meios? Os meios aqui, ó, é o 7 e o 40. Tentando fazer uma localização, né? Na fração da esquerda, a parte inferior, na fração da direita aí, na parte superior, né? Então, o 7 e o 40, como a maioria colocou aí. Bem tranquilo, né, Osmar? Bem fácil, acredito. Espero que a maioria tenha conseguido enxergar o que é extremos e o que é meios. Eu também. Beleza? Vamos lá. Boa. Por que nós chegamos nessa conclusão aí do que é extremos e do que é meios? Essa relação aí é muito importante, né? Vocês vão ver ela, que ela basicamente vai dar a relação de proporcionalidade, principalmente na proporcionalidade direta. Existem várias formas que vocês vão enxergar isso. A forma com que eu vou dar é a proporcionalidade direta, nós vamos explicar amanhã o que é, então, se você não sabe, não tem problema. Qual que é a ideia? É a relação se a fração é equivalente. Vou até trazer depois um exercício que vocês pediram lá, vou até explicar para vocês. Então, na telinha de vocês está aí então, a proporção que nós fizemos anteriormente. Então, A e D são os extremos, B e C são meios. Existe uma propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação desses elementos. Ou seja, quando eu multiplico os meios e quando eu multiplico os extremos, existe igualdade nessa multiplicação. O que eu estou fazendo aí na telinha de vocês? Eu estou multiplicando A vezes D, tem que ser igual a B, que multiplica C. Então, B vezes C. Se essa relação, se for igual, quer dizer que as frações são equivalentes, que existe proporcionalidade, tem uma infinidade de definições aí. Então, qual que é a relação? Então, na fração que nós colocamos aí, que foi posta para vocês, 1 sobre 3 e 20 sobre 60, eu vou encontrar primeiro os extremos. Então, eu encontrei o 1 e o 60. E depois eu encontrei o 3 e o 20 como os meios. Eu vou fazer essa multiplicação. 1 multiplica 60 e 3 multiplica 20. 1 vezes 60 é 60, 3 vezes 20 é 60. Ou seja, se existe igualdade, quer dizer que existe proporcionalidade. E claro, as frações são equivalentes. Vamos tentar reescrever isso de uma forma que vocês consigam localizar a seguinte ideia. Muitos professores fazem isso de N formas. Então eu vou reescrever primeiro a definição. Então eu tenho A está para B, lembra que eu falei lá no começo? A está para B, assim como C está para D. Então eu vou multiplicar extremos, A que multiplica D, e eu vou multiplicar os meios, que são esses dois aqui, ó. Então, B que multiplica C. Ou tanto faz. Se você escrever ao contrário, também dá certo, né, Osmar? Sim, Jonas. Se a gente escrever assim, também dá certinho. Então, eu tenho essa multiplicação aí. Eu tenho que provar, se ambas der igualdade, né, se existir igualdade nessa multiplicação, eu posso falar que existe proporcionalidade. Então, vamos reescrever o que vocês viram. Então, 1 e 3
1 está para 3, assim como o 20 está para 60. Beleza. Vou identificar os extremos. 1 multiplica 60. Ó. Então, eu vou multiplicar os extremos. Multiplicando os extremos, eu consigo localizar os meios. Então, o 3 que multiplica o 20. Ou seja, extremo, e eu vou fazer até quadradinho para mudar. Ó. Esse quadradinho é o meio, esse que eu circulei são os extremos. 1 vezes 60, 60. 3 vezes 20, 60. É igual, quer dizer que existe proporcionalidade. Essa é a relação. Como que vocês vão fazer isso? Existem N formas, né, Osmar? Sim, João, então, verdade. eu mostrei para eles um modelo que é a multiplicação aí de extremos por meios. Só que existe outra também, né, Osmar? Existe. Que é a tal da multiplicação em cruz, né? Sem problemas. Que também nós podemos fazer. Muitos professores utilizam esse método, né? Muitos, em alguns livros didáticos vocês também podem encontrar, que é a multiplicação em x. Ó. Então, eu vou multiplicar em cruz. Ou seja, 1 eu multiplico 60, o 3 eu multiplico o 20. Que dá a mesma coisa, né, Osmar? A forma com que eles vão fazer, critério deles. Só não pode dar a resposta errada. Não. E assim, é bem prático também, né? Acho que cada um tem que se ajustar àquilo que tem mais facilidade, né? Isso é matemática, verdade. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia? O que eu estou tentando aí colocar para vocês é o seguinte. Quando eu multiplico os extremos e quando eu multiplico os meios, se der uma igualdade, eu posso considerar aí, né, no caso, que existe uma proporcionalidade. Que é no caso que nós apresentamos, o que nós vemos aí em relação, no caso, de frações equivalentes. O que eu quero trazer para vocês? Sabe aquele... A gente sempre pede no final da aula, Osmar, aquele feedback, né? Sim. Sempre nós estamos ultimamente aí pedindo, falando para vocês avaliarem a nossa aula. Muitos alunos estão avaliando muito bem. Nós recebemos, sim, críticas também, né? Sem dúvida. Algumas relações... Eles falam que eu falo muito rápido, né? Eu juro, eu tô tentando aí diminuir a fala aí, falar um pouquinho mais devagar. Mas a relação que eles pediram foi desse exercício, Osmar. Essa atividade que vai aparecer aí na tela, muitos alunos pediram para eu refazer. Aí, o que eu pensei? Vou refazer de uma outra forma. Sem dúvida. Se muitos não entenderam lá no dia, vamos tentar refazer de uma outra forma. A atividade, até então, era para achar frações equivalentes. Beleza. Então, eu tinha que achar uma fração equivalente, e aí eu encontrava ali os casos. O que acontece? Só, no caso ali, se você localizar, só a questão, a segunda, o 8 sobre 10, não é equivalente a 3 sobre 5. Todas as outras são equivalentes a 3/5. Okay. Então, na data que nós fizemos, né? Então, por exemplo, a última. A última eu multipliquei por 2. Então, 3 vezes 2 eu encontrava 6. E 5 vezes 2 lá eu encontrava 10 ali, eu achava a relação. E a outra, 3 vezes 5 dava 15 e 5 vezes 5 dava 25. Eu achava a relação de equivalência, Osmar. Sim. Ali naquele exercício eu montava. Só que muitos me perguntaram o porquê o 8 sobre 10 não daria certo. E aí eu trouxe esse exercício para a gente relembrar, só que dá para fazer de uma outra forma. Dá para fazer por frações equivalentes. Qual que é a ideia? Por proporcionalidade, desculpa. O que eu posso pensar? Então eu tenho lá 3 sobre 5. Ok. Tenho o 3/5. Aí dos 3/5 eu vou pegar o 8 sobre 10. Então, 8 sobre 10. Quando eu faço a localização, então quem são extremos? Extremos é 3 e 10. Quem que é meio? 5 e 8. Isso é igual, então 3 vezes 10 dá quanto, Osmar? 30. Beleza. E 5 vezes 8? 40. Não é igual, né? Não. Então eu não posso falar que essa fração é igual. Então ela não é proporcional, ela não é equivalente. Mas se eu pegar o 3/5, no caso aí com qualquer outro, eu vou pegar o 3/5, igual ali no caso é o 6 e o 10. 6 então, e o 10. 6 e o 10. Então quando eu faço, vou até fazer diferente. Ó. Legal. Fiz aqui pelos meios, vou fazer
em cruz, né? Que é o que a maioria faz. Então, multiplicando em cruz aqui, ó. 3 vezes 10 e 5 vezes 6. 3 vezes 10, 30, né? Sim. E 5 vezes 6 também dá 30, não é isso? Ok. Então, se existe igualdade aí, existe proporcionalidade. E nesse caso dessa alternativa aí que eles pediram para eu refazer, apenas 8 sobre 10 não era. Então eu poderia afirmar que a terceira e a quarta também são equivalentes? Sim. Vamos tentar fazer aqui, ó, que era a afirmação que estava lá no enunciado para eles, né? Então, 15 sobre 25 tem que ser igual a 6 sobre 10. Então, eu vou multiplicar aí em cruz, eu vou multiplicar os meios, eu vou fazer em x, o que vocês quiserem fazer. Eu gosto dos extremos e meios, tá? Então, eu vou encontrar aqui, 15 é extremo, 10 também é extremo. 6 é meio e 25 também é meio. Tanto faz a ordem aqui, né? Ok. 15 vezes 10 eu encontro 150. E 6 vezes 25 também dava 150. Muitos me perguntaram na data, né? Por que essa relação dava igualdade? Aqui é uma outra forma de provar essa igualdade, né? São caminhos bem interessantes e alternativos para chegar na resposta. Bastante legal. Bacana. Legal, né? Então, Sim. essa ideia aí que eu estou tentando trazer para vocês é uma outra forma de vocês encontrarem, no caso, a fração aí. Essa forma de multiplicar em cruz, de vocês fazerem um meio, fazer os extremos, façam o que é mais fácil para vocês. Muitos professores aí, até a gente coloca que multiplicar em cruz é até mais simples, né? É até a forma mais fácil da gente localizar. Vocês podem fazer também, mas façam o que vocês acharem mais fácil. Então, na próxima atividade aí, vai aparecer na telinha para vocês, nessa atividade 2, vai estar o seguinte. Então, eu quero saber qual afirmação é verdadeira. Mas qual afirmação eu estou fazendo ali? Eu estou afirmando que são iguais. Essa é a afirmação de cada item. Então, na A, eu estou afirmando que 1/4 é igual a 5 sobre 20, que 7 oitavos, na B, desculpa, 7 oitavos é igual a 35 sobre 40 avos, e na C, 5 terços é igual a 33 sobre 18 avos. O que eu quero aí? O que eu quero que vocês coloquem? Qual afirmação, quais das afirmações, né? Se pode ser mais que uma, A, B ou C, qual que é verdadeira? O que vocês têm que fazer? Ou multiplicar em cruz, multiplicar o meio, multiplicar em x, o que for mais fácil aí para vocês. Como são 3, eu vou dar 3 minutinhos, né? Okay. Uma para cada exercício. A gente já retorna. Bom trabalho aí para vocês.
Retornamos aqui com as interações dos nossos alunos aqui no chat, Jonas. Muita participação da parte de todos aqui. Obrigado, não é? Vocês são extremamente importantes e fazem com que, né, a aula efetivamente aconteça. A professora Cíntia nos acompanhando. Obrigado, Cíntia, sempre aqui, tá ok? A Ana Clara, o Paulo, Henrique, tá? Todos falando que a e a B, tá, são verdadeiras e a C equivocada, tá? Matheus Henrique, lá da Escola Estadual João Solimeu, também mandando a mesma resposta. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ana, o Paulo e a todos os outros aqui que participam. A Milena, o Luiz Augusto, o João Vitor, Cauã, Ana Lívia e por aí vai, Jonas. Boa, isso aí. Então, a relação de proporcionalidade, como vocês localizaram, não vai acontecer na C. Só que o que vocês têm que entender aí? De novo, tem que dar uma igualdade. Então, quando você multiplica extremos e meios, tem que dar uma igualdade. Então, sempre que você fizer nesse formato aí, garanto para você que vai dar certo, né, Osmar? Vai. Tem que dar certo, né? Não der certo, tá errado. Verdade. Então, na telinha vai aparecer aí para vocês a resposta, que é o seguinte. Então, quando eu multiplico extremos 1 e 20, eu encontro 20. Quando eu multiplico os meios 4 e 5, eu também encontro 20. Então, a primeira afirmação é verdadeira, como vocês colocaram. A B, quando eu multiplico os extremos 7 e 40, eu encontro 280. Quando eu multiplico 35 e 8, eu também encontro 280. Então, essa afirmação também é verdadeira. Jonas, Oi. Reforça para o José Luiz por que a C é falsa, já que você está entrando nela. A C, né? É, então, a pergunta dele é essa. Por que a C é falsa? Por que a C não acontece? Porque quando eu multiplico os extremos 5 e 18, eu encontro 90. E quando eu multiplico os meios 3 e 33, eu encontro 99. Não existe igualdade. Se não existe igualdade aí, essa afirmação é falsa. Então não existe equivalência, não existe proporcionalidade, não existe igualdade. Várias definições matemáticas a gente poderia colocar. Então as primeiras acredito que vocês tenham localizado. Mas vamos tentar reescrever a questão C. Ó. Vou reescrever aqui com vocês a questão C para a gente tentar entender por que ela é falsa. Então eu tenho aqui, ó, 5 sobre 3. Eu tenho que encontrar 33 sobre 18. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os extremos. Então eu multiplico aqui, ó, 5 multiplica 18. Esses aqui são os extremos. Aí eu vou multiplicar os meios. 3 que multiplica 33. Então, aqui são os extremos e aqui são os meios aí que eu estou localizando para vocês. Quando eu multiplico 5 que multiplica 18, eu encontro 90. E quando eu multiplico 3 por 33, eu encontro 99. Não é igual, ou seja, não existe igualdade. O símbolo de não igualdade, digamos assim, né, Osmar? Sim, é a diferença. A diferença é essa igualdade cortada, né? Então, essa é uma forma da gente representar esses modelos. Beleza? José Luiz, espero que você tenha compreendido. Então, vamos lá. Vamos tentar o último aí um pouquinho mais rápido. Aí eu quero ver se vocês conseguem. Infelizmente, o tempo está acabando. Então, um professor de matemática colocou na lousa uma proporção. No entanto, um dos números foram apagados, né? Então, apagou ali um número inferior ali, ó. Um meio, hein? Um número que é do meio. Qual é o valor desse número? 1 minuto e meio aí para eles, a gente já retorna. Tentem fazer aí, a gente já retorna.
Jonas, o pessoal participando, mandando as respostas aqui, a grande maioria colocando como 33. Boa, isso mesmo. Eu acredito que a maioria aí não fez pelo método, mas tá certo. Chegou na resposta, tá certo, é isso mesmo. Então vai aparecer na telinha para vocês. Eu tentei mostrar uma forma aí da gente conseguir localizar isso daí. Então eu multipliquei. São os meios, tá? Então eu multipliquei 5 por esse número que eu não sei, eu pus um quadradinho ali, uma lacuna, e 15 vezes 11. Então, 15 vezes 11 dá 165. Existe uma propriedade na matemática que é a igualdade. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Quando eu quero cancelar um dos itens, então, por exemplo, eu quero tirar o 5, eu vou dividir aí por 5. Aí eu dividindo por 5, eu divido os dois lados, eu encontro 33. Vou tentar reescrever ela da seguinte forma. Ó. Eu até imagino o que a maioria tenha feito. Então, por exemplo, se você for aqui, o que eu fiz, né? O 5, para virar 15, eu multipliquei por quanto, Osmar? Multipliquei por 3, né? 3. Então, o 11, para encontrar um número aqui, é só multiplicar por 3. Então, a maioria aqui vai conseguir localizar, que é o 33. Essa é uma propriedade, né? A propriedade da equivalência, né? Que nós vimos anteriormente. Só que eu vou fazer pelo outro método. Então, eu tenho 15 sobre um número, eu vou colocar uma letra aqui para simbolizar. Eu vou colocar A. Então, é igual a 5 sobre 11. Então, eu tenho A que multiplica 5, que são os meios, e 15 que multiplica 11. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter A é igual a 5 que multiplica 5, e eu vou ter 11 que faz vezes 15, que dá 165. O que acontece? Na balança, eu quero cancelar esse 5 aqui. Então, eu divido por 5. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, não é isso? Sim. Então, aqui, ó, me sobra A, e 165 dividido por 5, eu encontro 33. Essa é a resposta ali para eles. Beleza, né, Osmar? Sim. Na telinha de vocês já está uma parte da revisão, né? Então, nós trabalhamos a primeira parte da habilidade 17. Nós falamos sobre esses fundamentos da proporção aí e essa relação. Vou deixar na tela para eles enquanto a gente se despede. Então, avaliem aí, coloquem aí o que vocês acharam da aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, viu, Osmar? Obrigado, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Avaliem lá a nossa aula, coloquem o que vocês acharam ou não, sugestões, muito importante aí, nós estamos tentando montar aulas baseadas nas sugestões de vocês. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.